Economia no contexto certo. CDB com rentabilidade de 200% do CDI é na XP. Abra sua conta e invista no CDB Vai Torinho. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, no resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana as marés estiveram agitadas no mercado financeiro, comprovando que o mês de setembro não é muito bom para ações. Brasília segue sendo Brasília. 2. Os analistas cortaram as estimativas para o Brasil e para o Ibovespa. A China aprontou e derrubou ainda mais o preço do minério de ferro. E por falar em China, eles têm uma empresa lá que pode dar um calote de quase 300 bilhões de dólares e criar um risco sistêmico. Ah, esses chineses! As ações globais fecharam a segunda semana em queda, com investidores preocupados com a variante Delta na reabertura econômica, além da inflação elevada e essas convulsões na China. Semana que vem tem super quarta, a decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E isso também trouxe apreensão. Além disso, o presidente Jerome Powell do Banco Central americano vai falar e os investidores esperam pistas sobre o cronograma de redução de estímulos financeiros, aqueles 120 bilhões de dólares que o Banco Central americano injeta na economia dos Estados Unidos todo mês. Todo mundo quer saber se vai diminuir, quando vai diminuir, se vai ser em novembro, se vai ser em dezembro, se vai ser depois. E a depender da data, vem a queda mais forte ou não das bolsas mundo afora. Bom, vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa. O Ibovespa está terminando a semana aos 111.440 pontos. 111.439 para ser exato, com 2,51% de queda. Dá uma olhada nessa imagem da Bloomberg. A queda principal foi na sexta-feira. Bom, essa foi a terceira semana seguida de queda. No mês de setembro, o Ibovespa já caiu 6%. É a pior queda mensal desde que o coronavírus chegou em março de 2020. Dá uma olhada aqui, ó. Na segunda-feira subiu, terça-feira ficou de lado, caiu um pouquinho, quarta caiu, quinta caiu e hoje afundou. Já o dólar subiu quase 1% essa semana. Mostra o dólar, olha lá, ó. Aliás, se você está ouvindo na rádio, a Jovem Pan é a rádio que virou TV. A gente mostra lindas imagens aqui no Sextouro. Chega em casa, acesse o YouTube e você vai ver que o dólar está terminando a semana aos R$ 5,28. Você consegue ver aqui nesse lindo gráfico da Bloomberg. E você vai notar também que tanto a bolsa quanto o dólar, o pior dia foi hoje, na sexta-feira. Bom, aqui nessa imagem a gente vê o dólar em alta, né, de 0,8% para ser exato, não 1%, tá? Bom, e vamos para os pontos que eu escolhi para o nosso Sextouro de hoje. Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, que está mandando mensagens da decisão da Selic. O presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, esteve em evidência nessa semana, na véspera do início do período de silêncio, né, quando ele não pode falar sobre juros. Ele, no dia anterior, né, ele falou que não vai alterar o plano de voo a cada evento de alta frequência que for divulgado sobre a inflação, né? O indicador de alta frequência são aqueles dados de inflação que saem com bastante frequência, tá, gente? Por isso chama alta frequência, não é mensal. Ele pode sair semanalmente, pode sair a cada 15 dias. Bom, em outras palavras, o Banco Central não deve acelerar a alta dos juros, mesmo que a inflação oficial de agosto, o IPCA, esteja fechando em quase 10% no período de 12 meses. E assim o mercado passou a ler que ele vai manter o plano de voo da alta da Selic. Ele deve subir só em um ponto percentual, de 5,25 para 6,25. E depois deve manter mais duas altas, pode manter, não sabemos, vou ter que analisar, pode manter mais duas altas de 1% até o fim do ano, levando o nosso juro básico para 8,25 ainda em 2021. Mas o mercado tem dúvidas de que esse plano seja o mais aveludado, né? Pode ser difícil trazer a inflação que está alta em 2021, né? Está mais do que 8% para o centro da meta em 2022. O que eu quero dizer é o seguinte: a inflação esquentou e o Banco Central vai ter que subir juros para controlar, porque além da inflação ainda tem a crise hídrica que está instalada, a luz que está caríssima, a gasolina que subiu, está disparando. Bom, gente, vamos para o segundo ponto. Mas a gente está cada vez mais longe de um PIB alto e de um novo touro de ouro. Só para lembrar, o touro de ouro, o recorde da máxima histórica da Bolsa Brasileira, 130.776 pontos no dia 8 de julho desse ano. Bom, também foi uma semana de cortes de projeções para a economia, né? O PIB foi
cortado, várias casas cortaram as projeções do PIB e também cortaram a projeção do Ibovespa. A equipe de macroeconomia da XP e do Itaú estão entre as que reduziram as estimativas esta semana para o crescimento econômico brasileiro desse ano. Vamos ver as mudanças nas projeções do nosso PIB para o ano que vem, para 2022. A XP, nossa querida XP, que eu sou sócio, diminuiu de 1,7% o PIB de 2022 para 1,3%. A MB Associados de 1,4% para 0,4%. O Itaú de 1,5% para 0,5%. O JP Morgan de 1,5% para 0,9%. O Safra de 1,4% para 1,1%. O Barclays de 1,9% para 1,7%. A Focus, né, que é aquela pesquisa do Banco Central entre os economistas, na média, foi de 1,93% para 1,72%. E o Bradesco de 2,2% para 1,8%. Bom, os assuntos locais que mais pesaram nessas mudanças foram: 1. Alta dos juros. 2. Alta da inflação. 3. Agravamento da crise hídrica. Aliás, se você tiver com uma luz acesa à toa na tua casa, apaga, gente. Vamos ajudar essa crise hídrica, é muito séria. Se tiver uma luz da lavanderia que está acesa e que não precisa apagar, apague. É muito importante ajudar todos. A crise hídrica é muito séria. Aqui no estúdio não, pode reacender. Reacende aí, aqui não dá para apagar. Vamos lá. Bom, com as quedas na projeção da economia, né, com as expectativas generalizadas de um PIB menor, as previsões para o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, também foram cortadas. A XP diminuiu a projeção do índice Ibovespa para o fim do ano de 145 mil para 135 mil. O Itaú BBA reduziu de 152 mil para 120 mil pontos. A estimativa são todas para 2021, tá? A XP Asset, né, a gestora da XP, agora está prevendo queda na Bolsa. Está prevendo que a Bolsa vai cair mais. Bom, o secretário de Economia, Adolfo Saxida, criticou esses cortes. Aliás, eu tive a honra de falar com ele hoje, tá? E ele trouxe uma nova estimativa, muito mais otimista, de alta de PIB de 2,5% em 2022. Como eu disse, eu conversei com ele ao telefone e ele pediu para os economistas olharem os dados de conjuntura direito. Por outro lado, o governo revisou para cima a projeção de inflação de 5,90% para 7%. Mas isso aí ficou abaixo de outras projeções, que é o caso do BNP Paribas, que vê agora a nossa inflação acima de 9% em 2021. Terceiro ponto importante desse sextouro: o presidente da Câmara, Arthur Lira, surpreendeu ao mirar para a Petrobras. Não foi só o Campos Neto que surpreendeu a gente, tá? Numa semana considerada relativamente calma na crise política institucional. O presidente da Câmara também falou, ele tuitou, ele desencadeou algumas preocupações quanto interferência na Petrobras. Lira defendeu a política de preços justa e pediu que a Petrobras divida a riqueza com o povo. Abre aspas. Precisamos saber onde está o problema do preço dos combustíveis. Fecha aspas. Foi o que ele disse. Abre aspas de novo. Não achei satisfatórias as explicações do presidente da Petrobras. Só para lembrar todo mundo, Joaquim Silvio Luna, ele esteve na audiência pública do Congresso e culpou a volatilidade cambial e o ICMS mais alto dos combustíveis para ser o culpado da alta do preço do petróleo e da gasolina. Bom, a pressão foi grande na sabatina em cima do presidente da Petrobras, mas ele disse que o Bolsonaro nunca interferiu na direção da empresa e que a Petrobras tem uma boa governança. Só que os deputados pressionaram e o Luna disse que a Petrobras uma Petrobras forte, tendo lucro, é boa para o Brasil. Quarto ponto importante para esse sextouro: mais IOF, né, para poder financiar o Bolsa Família turbinado. Gente, a gente teve uma decisão para lembrar todo mundo de Brasília. Ontem à noite, né, na quinta-feira, foi anunciado que para bancar a desoneração do milho e dessa maneira reduzir o preço da alimentação e consequentemente, diminuir um pouco a inflação e também para bancar o Auxílio Brasil, né, aquele Bolsa Família turbinado em 2021, o governo vai subir a partir dessa segunda-feira, depois daqui a 3 dias, até o fim do ano, o IOF, o Imposto sobre as Operações Financeiras. Com isso, o crédito para as famílias e as empresas vai ficar mais caro. Bom, para 2022, o Auxílio Brasil ainda depende de uma solução dos precatórios, né, que as lideranças
lideranças acham que pode sair essa semana. Quinto ponto importante do nosso setor: a China deu o que falar essa semana. A China trouxe preocupações extras essa semana. Primeiro, a repressão à produção de aço continua, o que faz derrubar o preço do minério de ferro. Dá uma olhada nessa outra imagem da Bloomberg. Em 2 dias, o preço do minério de ferro desabou 12%. Só hoje caiu 7%, né? Eu estou falando há 2 meses, né? A China está proibindo, né, a sua indústria de produzir aço, que leva minério de ferro na composição, exatamente para derrubar o preço da nossa commodity para o máximo possível, né? Já caiu 50% em 2 meses. Esses chineses. Segunda coisa da China, segundo ponto da China, também continua a caça às empresas de tecnologia, a Alipay lá, os caras arrebentaram com a Alipay, tá uma situação grave. 3, surgiu um novo temor, a Evergrande, tá? É um temor adicional que lembrou, né, a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, do banco americano Lehman Brothers, né, que inclusive essa semana fez 13 anos e na época desencadeou uma crise financeira global. Essa Evergrande é a segunda maior incorporadora da China e é dona de uma das maiores dívidas do mundo, 300 bilhões de dólares, e ela pode ir à falência e poderia levar consigo bancos e contagiar o mercado financeiro, não só chinês como global. Por enquanto, o mercado vê a situação como controlada, né? Essa quebra dessa segunda maior construtora chinesa pode desencadear uma crise financeira global? Eu acho que não, tá? Mas está todo mundo nervoso, está preocupado. As ações dessa empresa foram suspensas, mas até ontem, na quinta-feira, tinha despencado mais do que 30% lá na Bolsa da China. A autoridade habitacional lá da China avisou os principais bancos de que ela não vai conseguir pagar os juros dos empréstimos, né, desses 300 bilhões de dólares, que a dívida vence na segunda-feira, tinha que pagar juros. Ela não vai pagar, já vai dar calote logo na segunda-feira, mas por enquanto só nos juros. Sexto ponto, mais dados corroboram a redução dos estímulos monetários lá nos Estados Unidos. Os indicadores americanos também deram o que falar essa semana. Apesar da inflação ao consumidor dos Estados Unidos de agosto ter vindo menor do que o esperado, ainda veio alta, 5%. E o mercado aumentou as apostas de que a redução dos estímulos monetários está cada vez mais perto. Outro dado que se juntou à inflação e preocupou o mercado de que esse caminhão de dinheiro que o Federal Reserve injeta na economia mensalmente pode parar de vir mais cedo foram as vendas no varejo americano, que aumentaram surpreendentemente 0,7% em agosto, enquanto o mercado previu uma queda de 0,8%. Isso mostra uma economia aquecida que não precisa de tanta ajuda. Na hora, o dólar se valorizou no mundo inteiro, o dólar subiu no planeta Terra, tá? Depois desse aumento inesperado nas vendas do varejo, também reforçar as expectativas de redução de estímulo do Fed. Se diminuir essa injeção de dinheiro lá na América, as bolsas lá vão cair e o dólar vai subir. E ambos vão contaminar o mundo e o Brasil. Já os dados do pedido de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos da semana anterior ajudaram pelo menos a frear um pouco as expectativas do início da redução dos estímulos. É confuso, tem muito dado lá nos Estados Unidos, eu sei. Bom, aliás, se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente fala aqui no Sextouro e como eles pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br e compre o curso Toro de Ouro, o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. niucursos.com.br. Use o voucher de desconto Sextouro e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$75. Bom, e para semana que vem a gente vai ter a super quarta decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Vão sair também as prévias dos PMIs, que são os indicadores mais bonitos. Vai sair nos Estados Unidos e na Europa. Vai ter também decisão de juros do Banco da Inglaterra. E no radar do investidor brasileiro, a gente vai ter os dados da inflação e o tom. A gente vai querer ouvir o tom do comunicado do Copom na super quarta, tá? Dia 22 de setembro. Além disso, a crise político-institucional vai estar no radar dos investidores, a solução dos precatórios também, a crise hídrica, apague a luz. O pacote de infraestrutura americano também é importante, vai estar no radar de todo mundo. E se você quiser me seguir, aliás, nas mídias sociais, meu arroba é Pablo Spyer, Pablo SPYER, tudo junto. Gente, é isso aí, eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera e que agora tenham um lindo fim de semana em família. Eu sou Pablo, boa noite, vai Torinho! Vai Torinho!
Economia no contexto certo. Acertou!